Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Segurança com Leveza. Esse podcast que quer levar para dentro das organizações educação, treinamento, informação de boa qualidade. Nossa ideia sempre é falar de segurança e tudo que está associado a ela. Não dá para falar de segurança sem falar de liderança, sem falar de cultura, sem falar de organização, sem falar de tudo que está nesse pacotão da segurança. Eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira de segurança, sou uma mulher branca, loira, olhos castanhos, cabelo na altura do ombro. Hoje eu estou com uma blusa branca, com uma camisa branca, com uma correntinha preta, com uma medalhinha da minha coleção de menininhas. Hoje a gente vai conversar com o Alexandre, e o Alexandre, ele é hipnoterapeuta e ele é mentor de empreendedores e de empresários. E aí, eu vou pedir para ele se apresentar. Assim que ele se apresentar, a gente começa a nossa conversa. Acho que vai ser uma conversa bem diferente e leve também. Você pode se apresentar, Alexandre, por favor? Maravilha. Eu sou Alexandre Campos, para quem não me conhece ainda, hipnoterapeuta e mentor de empresários. Eu me formei na maior e melhor instituição de hipnoterapeutas do mundo. A sede dela fica lá na Suíça. Ela já existe há mais de 46 anos. É uma das poucas, ou, na verdade, a única no mundo que tem ISO 9001 do processo. Tem parceria com vários centros de pesquisa, tem parceria com a Universidade de Zurique, né? E aqui no Brasil existem mais de 5.000 pessoas que já se formaram nessa instituição. E entre essas 5.000 pessoas, existem apenas 7 pessoas que receberam o título de embaixador dessa instituição, ao qual eu tenho a honra de dizer que é aquele título, que está ali, aquele certificado ali. Eu sou um dos 7 que recebi esse título por conta dos resultados, o método que eu criei, que conseguiu aí já ajudar centenas de pessoas a se libertar da ansiedade, da depressão, fobias em apenas 7 horas, que é o método ALE, Autogestão para a Liberdade Emocional. E hoje, eu tenho a honra também de ser considerado um mentor de outros terapeutas. Eu dou aula numa mentoria, onde eu tenho lá como alunos psicólogos, psiquiatra, neurocirurgião, pessoas que estão vindo buscar cada vez mais esse conhecimento, esse entendimento. E é uma honra muito grande estar cada vez mais difundindo a hipnoterapia pelo mundo. A minha história com essa atividade, eu quero contar daqui a pouquinho, porque se eu começar a falar agora, Viviane, tanta coisa que eu já fiz, acaba o tempo. Porque quando eu conto, as pessoas falam: Alexandre, você tem quantos anos? 200? 300? Muita história e muita coisa que já passou. Eu acho que a gente começou cedo, né? A nossa geração começou cedo a correr atrás e se ligar, né? Mas vamos começar falando dessa coisa da hipnoterapia, né? Como é que ela funciona, como é que ela foi parar dentro das organizações? Como é que você chegou nisso daí? Qual foi o seu processo para falar, eu acho que isso é bem legal? E como é que depois a gente vai entrar, como é que ela foi parar dentro das organizações? Por exemplo, estou indo agora fazer uma palestra numa empresa onde o diretor já passou pelo processo. Então, acontece sim de pessoas virem procurar, porque estão buscando se enquadrar na NR01, querem elevar, a aumentar a performance, e o número maior, eu acredito, é mais a pessoa que procurou para ela, o diretor ali, o gestor, que ele estava sofrendo com ansiedade, depressão, e chegou até o Alexandre Campos, por geralmente recomendações, indicações, e aí ele consegue se libertar de uma ansiedade, de uma fobia, ou começa a parar de procrastinar, eleva o faturamento de uma forma muito rápida, em algumas horas, diferente da grande maioria dos métodos, que é esse diferencial do meu método, e ele fica tão impactado que ele começa a querer levar para o sócio, para a esposa, para dentro da empresa. Então, agora, por exemplo, eu vou dar um treinamento numa empresa sobre neurovendas, que é para a equipe comercial, é a neurociência aplicada para venda, é entender o subconsciente. Então, no meu trabalho, Viviane, tem acontecido muito de uma forma orgânica até, de a gente começar atendendo os líderes, os gestores ali, aquele empresário, e ele se impactar com o resultado, ver aquilo ao ponto de começar a solicitar
para levar também aos seus liderados. Tá. Você está me falando que a maior parte das vezes isso vem de cima, né? E quando a gente fala de saúde mental e processo de mudança de cultura e tudo relacionado a essa movimentação na empresa, a gente sabe que tem que vir de cima e o exemplo tem que vir de cima. Então, isso já é louvável. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a questão da performance, né? Então, as pessoas que te procuram, elas querem aumentar a performance. Elas percebem que uma fobia, que uma ansiedade está diminuindo a performance. Quantos por cento dos atendimentos que você faz de pessoas que estão dentro da organização que te procuram por performance ou porque eu quero melhorar mesmo como pessoa, eu quero fazer esse autoconhecimento? Isso é um gato, gente. Eu quero fazer autoconhecimento e eu quero melhorar a minha pessoa, não independente da performance Entendi. da empresa. Ótima pergunta. Viviane, no início eu me posicionava mais como focado em ansiedade e depressão. Uhum. Era mais pela dor mesmo, aquela pessoa que já tentou de quase tudo, que está tomando Rivotril, que não consegue dormir, que tem os problemas dele de depressão, ideação suicida, já atendi muitos casos, o burnout, a pessoa que está no limite dela. E com o tempo, essas pessoas que vinham para se tratar dessa ansiedade, e tudo isso que eu estou te dizendo tem nas minhas redes sociais, que as pessoas podem depois verificar e confirmar tudo que eu estou dizendo, com o tempo, começava a impactar, obviamente, no financeiro, na empresa. E aí começou a ter uma inversão. Tem alguns players do mercado que me recomendam, né, que eles são mentores de empresários, só que o foco dele é consultoria, ele foca no CNPJ. Só que às vezes, Viviane, ele passa pro mentorado dele ali, pro cliente dele, por exemplo, mandar alguém embora, demitir, e ele não consegue. Porque ele tem ali as carências emocionais dele, os problemas dele, as travas dele. Ou ele pede para a pessoa dar um passo atrás, fechar uma das empresas, abrir mão de alguma coisa, e a pessoa não consegue de jeito nenhum. Às vezes ela tem um patrimônio, já atende pessoas com um patrimônio imenso e a empresa num sufoco, mas ele não tem coragem de vender o carro importado dele, o jet ski. Por quê? Porque aquilo ele tem uma necessidade emocional, uma carência emocional. Ele usa aqueles bens materiais, Viviane, para preencher esse vazio emocional, porque todo excesso esconde uma falta. Então, começou de uma forma muito natural, a gente tratando isso e a pessoa começou a melhorar também. E aí, inverteu a roda. Essa pergunta que você me fez foi muito boa. Eu não fiz ainda um levantamento, mas você me deixou uma provocação aqui, mas acredito eu que em torno hoje de 30%, 40% já são pessoas que falam assim, olha, eu ouvi falar que você aumentou o faturamento de uma empresa em 100% em 2 meses, como isso? Eu ouvi dizer isso, eu quero aumentar, eu quero melhorar a minha performance profissional, eu quero aumentar meu ganho. E aí acontece algo mágico, Viviane. Quando eu vou para o primeiro atendimento com esse empresário que vem me procurar, porque ele quer aumentar o faturamento, e começa a perguntar, tá, me fala um pouco como que está a sua família, como tá. Não, peraí, você não entendeu, eu vim aqui para falar da empresa. Não, mas vamos ver aqui como que está. Não, isso aí tá bem, eu não vim aqui para isso, eu vim para aumentar minha performance, igual você fez na empresa do meu amigo, porque eles não relacionaram ainda. Como é que tá seu sono? Não, dormir depois, dormir enquanto estiver morto. Calma, não é assim, vamos lá. Ele não entendeu ainda que a alta performance verdadeira tem que ser completa e leve. Assim como o nome aqui do programa. Tem que ser, né? Tem que ter leveza. A performance tem que ser do CPF, né? Para o CNPJ dar certo. E eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, e não é só empresário, né? O pessoal do C-Level, dependendo do estilo do diretor, assim, né? É o CPF que tem que dar certo, né? Para o CNPJ dar certo, você faz parte. Todo caos, a frase que eu gosto muito, né? Todo caos externo começa internamente. Todo caos no CNPJ começou num CPF. Mas também o ótimo de estudo que toda a riqueza externa, a riqueza no CNPJ também começa internamente, começa no CPF. Então é maravilhoso, porque quando a gente muda isso, aí a gente vai lá para aquela regrinha do livro O Segredo da Mente Milionária, né, do poder de você mudar
os pensamentos, de onde vem e tudo mais, e aí o resultado acontece de uma forma leve. Quando você fala desse lugar aí, né, o Segredo da Mente Milionária e tal, muitas vezes você vê essa coisa da autoajuda e traz a questão da síndrome e da crença na escassez como uma coisa até piegas, né? E não é. E eu tenho um amigo que ele tem a seguinte frase, que assim, o universo é abundante, não existe escassez no universo. Por que só você vai viver na escassez, né? E quando eu tô na baixa, assim, falar, ai, não sei o que, não tá bom, daí eu falo assim, não, no universo é abundante e eu não existe escassez, né? E eu mudo, isso para mim faz muita diferença, né? E eu acho que é muito, muito importante isso, né? Hojezinho eu passei por uma situação que um microgerenciamento de um diretor que eu estava trabalhando com ele, numa das empresas que eu dou consultoria, e aí eu falei, cara, olha aí, né, a escassez chegando, a pessoa não era assim, por algum motivo isso virou assim, agora eu preciso entender onde é que está esse gatilho. E aí você cai no microgerenciamento e você cai num lugar que não faz nem sentido, né? Se você, para quem está olhando de fora, fala, não, mas peraí, não faz sentido esse seu microgerenciamento. Indo nessa linha, o quanto que, quando a gente fala de NR1, de risco psicossocial, porque assim, eu falo que eu dei o bingo do podcast, né? Então tem algumas palavras que em algum momento do podcast a gente vai conversar. E uma das perguntas que eu fiz para várias pessoas, não faço para todo mundo, mas faço para várias pessoas, você acha que as empresas estão preparadas para um mapeamento de risco psicossocial, para entender que o seu diretor é um assediador, não porque ele quer resultado, ou porque ele coloca uma pressão indevida, ou ele não é um bom exemplo, né? O quanto que você acha que que essas pessoas que são tóxicas para as organizações, o quanto que elas estão procurando mudar mesmo, sabe? Ser um bom exemplo e começar... o quanto que elas estão acreditando que elas podem ser tóxicas, né? Porque assim, eu sou um cara legal, né? E às vezes a gente precisa sentar com o colega e falar, colega, não, você não é um cara legal, você não está ajudando os amiguinhos, né? Quando você está vendo essa mudança, assim, eu acho que você deve conviver com essas pessoas, né? Antes de te responder essa, você citou algo sobre a questão da pessoa, essa falta de abundância, escassez. Uhum. Eu deixo aqui uma informação muito importante, porque se eu não passo, eu me sinto omisso, de ter a oportunidade, às vezes, de compartilhar algo Uhum. e não falar. Quando você falou assim, da questão da pessoa, às vezes, com a mente escassa, ao invés de estar abundante, isso é um grande risco que nós precisamos tratar, e isso tem um porquê, que está lá no subconsciente dela, na programação, nas emoções primárias. O mais complicado de tudo isso, Viviane, é que todo mundo quer a lei da atração. Todo mundo quer atrair, quer as coisas, só que às vezes não acontece. Só que a lei da atração, segundo o próprio Bob Proctor, que foi lá um dos grandes participantes, não ele, o autor, mas sim, a lei da atração, ele mesmo falava, é uma lei secundária. Para essa lei secundária existir, para a lei da atração, você atrair as coisas e manter, que é o mais desafiador, precisa ter a lei primária. E a lei primária é a lei da vibração, da frequência. O que você vibra, você atrai. Então, eu estive em momentos muito prósperos, assim, momento próspero, abundante na minha vida, mas a minha mente era escassa. Era sempre os pensamentos, eu vou perder, não vai dar certo. E é a mente do ansioso. Ele trabalha nessa programação de escassez. E aí o que você mais tem medo tende a acontecer. E aquilo você atraiu sim para a tua vida, porque funciona dessa forma. Então é onde a gente trata também essa questão, esse cuidado de entender que se você vive num looping de escassez, preocupação, isso é escassez, cara. E aí você vai atrair mais escassez e mais problemas para a tua vida. Referente à questão, quando se fala se a empresa está no momento, se não está, como que eu vejo isso? Aí algumas pessoas podem me julgar e dizer assim, para você falar que isso é bom, que vai ser bom, é legal, porque você está do lado que vai lucrar com isso, né? Até eu tenho um programa também aqui de entrevista, eu estava entrevistando uma pessoa que foi uma saia, fiquei numa saia justa, como se dizem, né? Sobre esse tema, né? Mas eu vejo com ótimos olhos.
Porque tem muita coisa que nós fazemos hoje que antigamente parecia absurdo, que hoje é lei e todo mundo vive desse jeito. Eu vi vídeo de uma pessoa discutindo sobre fumar ou não dentro do avião, em lugar fechado. E o povo discutindo, não, eu paguei, a passagem é minha, eu tenho direito. Quem não gosta de cigarro, dá um jeito. Olha para você ver que absurdo. Usar cinto de segurança, porque o carro é meu, o risco é meu, a vida é minha. Olha que discussões que tinham. E eu acredito muito que vai se chegar num tempo onde as pessoas falam, não acredito que antes não olhava para os riscos na questão psicossocial da empresa, a parte mental não era vista. Porque não tem como. Só que essa pessoa que ainda possa estar com essa mente de que é mais um gasto, ela ainda não entendeu que se fizer, mas também tem o se não fazer só para cumprir tabela, para cumprir compromissos, e realmente levar ali a alta performance, trabalhar o emocional, as crenças limitantes, trabalhar a cultura da empresa, fazer o pessoal enganjar, o retorno dela vai ser absurdo. Eu garanto meu trabalho, eu confio no meu trabalho. Então, eu sei que se fizer um bom trabalho, eu acredito vai muito. ser positivo para todo mundo. Sim. Porque você está perguntando para alguém que nunca pensei nisso. E aí o que aconteceu? Quebrei lá atrás, fali, afundei uma empresa, cheguei ao ponto de tentar suicídio por conta da minha ansiedade e depressão. E falência, entre aspas, na verdade não tentei suicídio por causa da falência. Porque o cara tentou suicídio porque faliu, o cara tentou suicídio porque se separou, tentou suicídio porque morreu a mãe ou o pai, não. Isso daí é o pinguinho d'água ali, a gotinha d'água que estava faltando. Porque se fosse assim, todo mundo que perdesse o pai ou a mãe iria tentar suicídio. Se fosse assim, todo empresário que quebrasse ia tentar suicídio. E não é uma regra. Então, nós temos que ter essa consciência que muitas empresas quebram por falta de ter um profissional ajudando ela a resolver os problemas internos, a evitar demissões, evitar os afastamentos, evitar os problemas, porque um funcionário que tem problema em casa, ele pode se acidentar numa empresa, ele não vai entregar a mesma coisa. Então, eu vejo com ótimos olhos. Esse é meu ponto. E eu acredito que muitos vão dar o braço a torcer. Quem ainda está contra, vai um dia enxergar e falar, cara, foi a melhor coisa, porque se não fosse obrigatório, eu não ia colocar. E por ser obrigatório, eu virei meu jogo, eu comecei a ganhar mais. Eu acho que às vezes não é nem estar contra porque sou contra, né? Eu acho que muitas vezes é assim, eu não percebo que eu sou um problema. Então, o problema é você, sabe? O meu gerente que está ali, o meu supervisor que está ali, o operador que não faz, e eu não, eu estou aqui, eu tô livre de ser um problema. Eu mando e acabou. Eu mando e acabou. Mas você é parte do problema. Né? Então, já que você manda e acabou, mande coisas boas, né? Coisas certas, mande coisas que são interessantes. Como que era aquela frase ridícula que existia? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E obedece quem tem juízo. Tem muitos assim ainda, né? Que não entendeu nada. Que não entendeu nada ainda não entendeu nada do mundo, exatamente. Não entendeu nada do mundo. É uma pena. É uma pena, é uma pena. Você falou que vai fazer um treinamento para uma equipe de vendas em breve. Quando você faz um treinamento para uma equipe grande, ou seja, equipe grande, 10, 15 pessoas já assim. Sim. Você usa técnica de hipnoterapia com essas pessoas também? Sempre, sempre. Porque, vamos lá, para falar o porquê, né, 95% de tudo que a gente faz no dia a dia, 95% depende da programação do subconsciente. A mente consciente, o racional aqui, só manda 5%. Se a Viviane gosta de gato ou não gosta de gato, se ela gosta de cachorro ou não gosta, se ela é extrovertida, introvertida, se ela gosta de falar em público ou não. Tudo isso, se você gosta de tal coisa ou não, se você tem habilidade para comunicação ou não, depende muito dessa programação do subconsciente. Então, eu tentar fazer a pessoa chegar a um determinado resultado, ir do ponto A ao ponto B, e seja o que for. Perder uma fobia, perder o medo de um lugar fechado, essa ação pode ser o medo de perder o medo da claustrofobia, perder o medo de gato, parar de procrastinar, perder o medo de falar em público.
elevar a alta performance, trabalhar mais, parar de procrastinar, se eu for a nível consciente, vai a lógica que vai, é bom. Só que eu tenho um limite. A mente consciente quer fazer, conscientemente todo mundo quer ter uma vida perfeita, maravilhosa. Se fosse assim, todo mundo teria a vida que gostaria de ter. Mas a mente subconsciente, ela não quer muitas vezes, ela impede. E aí é onde, com a técnica correta, na medida perfeita ali, a gente vira essa chavinha. Exemplo, procrastinação. Está no auge essa palavra, procrastinação. Só que a nível subconsciente, Viviane, não existe procrastinação. Como que não, Alexandre? Eu procrastino? Não, não existe. A nível consciente e racional, sim. Mas para o subconsciente, ele está querendo te proteger. Essa é a única função do subconsciente, é proteger. É proteger a pessoa de, muitas vezes, tentar algo e não conseguir. É protegê-la de passar vergonha. É protegê-la de um medo, de algo que está lá programado nela. Então, quando eu utilizo a ferramenta correta da hipnoterapia, acessando o subconsciente, eu vou conseguir ter resultados muito mais rápido, em horas, às vezes, coisas que a pessoa tentou a vida toda mudar. Né? Porque o que trava ela, às vezes, de falar em público, vamos pegar esse exemplo, que é um dos maiores medos da humanidade, o medo de falar em público, na verdade, é medo de julgamento. E conscientemente, racionalmente não tem lógica. Às vezes o empresário tem medo de falar com o próprio time, mas o que vai acontecer? Alguém vai matar, vai dar um tiro nele? Não. Mas não adianta, ele não consegue, o coração dispara, vem um instinto de proteção, libera ali um monte de medo ali nele que ele trava. Mas a mente subconsciente dele tem um motivo, que foi lá, provavelmente, antes dos 7 anos de idade. E com a técnica correta, a gente vira essa chavinha, ajuda ele a superar aquele trauma para ele encarar os desafios. Tá, mas isso no individual. No grupo você consegue também chegar nos mesmos lugares, porque no grupo cada um tem lá a sua necessidade diferente. Não, obviamente, com a mesma eficácia. Pode ser que sim, tá? Tem terapias coletivas que, dependendo se a pessoa se entregar. Porque, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Ninguém hipnotiza ninguém. A pessoa que passa por um processo é porque ela se permite. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não tenho o poder de entrar na mente de ninguém, não. Não vai dormir, não vai para Nárnia, não vai sair do corpo. Vamos quebrar esses mitos aí. Não perder o controle da mente, não. Pelo contrário, não vai ficar inconsciente. Numa terapia coletiva, tem resultados incríveis também. Uma das terapias que mais marcou a minha vida, e olha que eu já fiz muito, porque terapeuta bom é terapeuta tratado, foi uma coletiva. Olha que incrível, uma coletiva. E me marcou muito. Então, numa coletiva, pode, porque eu posso ser genérico. Imagina agora, por exemplo, para fazer algo mais superficial, tipo um exercício imaginativo, a pessoa que você ama está na tua frente. Cada um vai pôr quem quiser ali, ué. Então, se tiver uma boa condução e a pessoa se entregar, os resultados são incríveis, comprovadamente. A gente dá formações, tem um evento que chama Legacy, que é muito focado em terapias, e os depoimentos são incríveis. Casos de tratarem problemas sérios de saúde em terapia coletiva. Legal. Isso é bom, isso é muito bom. Afinal de contas, o mundo precisa de terapia, não é? Sem dúvida. De maneira geral, o mundo precisa de terapia. E eu tenho uma dúvida em relação à hipnoterapia, do que eu já vi das pessoas com quem eu conheci, que é a perenização, o quanto de fato, porque assim, é o que você falou, eu preciso me dedicar a isso, me entregar a isso, a esse processo, né? Como todos os outros, né? O quanto que é difícil a perenização, porque eu imagino que o estímulo da hipnoterapia seja como se fosse alguma coisa, uma coisa mais, um gatilho mais potente, vamos dizer assim, mas eu preciso, vai depender do quanto que eu conseguir manter essa chave virada para o resto da minha vida, vamos dizer assim, né? Não sei se isso é muito tempo. Como que é o processo esse processo? Porque essa é uma dúvida pessoal minha. Certo. Vamos lá. Pelo contrário, até muitas vezes, eu gosto sempre de explicar o porquê, e não chegar aqui e falar, não é assim.
Viviane, não tem perenização. No entanto, todos os depoimentos que você atender, pessoas que eu já atendi há 2, 3, 5, pessoas que eu já atendi dizendo que, cara, eu tinha fobia e acabou, eu nunca mais tive problema de insônia, acabou minhas ideações suicidas e nunca mais tomei remédio, tá lá. Por que que isso é assim? E eu posso garantir que se bem feito, tá? Se bem feito. Porque o meu método também, vamos separar um pouquinho, meu método, ele tem como base a hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta, eu uso ela, né? Meu método se chama ALE, Autogestão para a Liberdade Emocional, onde eu peguei um compilado aí de outras formações, outros cursos, eu vi você falando PNL, também sou praticante em PNL, gosto. A questão da entonação de voz, como eu fui locutor de rádio, isso é importante durante um processo, mexer a ter a emoção certa, e a minha própria história de vida também, que, né, então, para mim, é uma questão de honra ter resultados. Mas vamos lá. Por que eu posso falar para você que se tratou realmente, a causa raiz, ela não volta, comprovadamente. Vamos lá. Por que não volta? Existem 7 regras da mente. É um padrão, 7 regras da mente. Não tem como a mente sua, a minha, a do Júlio, que está aqui nos acompanhando, todo mundo que está ouvindo, é igual. É padrão. Uma das 7 regras da mente, ela diz o seguinte, Viviane: uma ideia após aceita, ela se torna uma realidade, uma verdade, a nível subconsciente. Então, vamos lá. Quando criancinha, o gatinho arranhou a perna dela. Ela tem medo de gato. Ah, fulano tem medo de gato. Ah, não tem medo de gato. Ela vê o gato, ela entendeu, a mente dela entendeu essa ideia. Ah, quando pequenininha, o pai mandou calar a boca, engoliu o choro e ela se tornou lá com problema de dicção. Até gagueira, tá, gente? Ninguém nasce gago. Ou lá, quando pequenininha, ela viu o pai batendo na mãe e aquilo traumatizou tanto, e o pai, naquele dia, estava alcoolizado, e ela pode, sim, desenvolver um pavor por bebida ou também gostar. Um alcoolismo. Então, isso é relativo. Mas, a fobia, vamos pegar a história do lugar fechado. Então, a mente dela entendeu. Um belo dia, ela entrou para fazer xixizinho no banheiro, fechou a porta por dentro, com 4 aninhos, só que ela não lembra disso na vida adulta, tá? Ela ficou trancada no banheiro, a mente dela, que tem o papel de proteção, naquele momento, ela lá dentro, a mãe gritando pro lado de fora: filha, abre a porta, mãe, a criança tá presa no banheiro, pelo amor de Deus, aquele escândalo todo. A mente dela entendeu o quê? Naquele momento, medo, choro, a mãe gritando, vai explodir o banheiro, vai pegar fogo. Aí a mente subconsciente tem o papel da autopreservação, preservar. Então a criança começa a entender, vai acontecer algo, vai explodir esse negócio, vou morrer. A mente dela entendeu que é perigoso. Pronto, um padrão. Instalou ali uma ferida psíquica, que nós podemos chamar de ECI, evento causador inicial. Instalou. Aí depois ela começa a passar outros momentos. Um dia ela vai brincar de esconde-esconde, a criançada, ela não gosta de lugar fechado, tranca ela no guarda-roupa. Ela entra em desespero. Aí outro dia ela sai com a mãe fica falando, ela não gosta de lugar fechado, ela tem pavor. Nossa, eu tenho pavor, minha mãe é autoridade, tá falando que eu tenho pavor, eu tenho pavor. E aí isso chama ECS, evento causador subsequente. São várias feridas. Eu não sei, o pessoal acompanha também alguém, imagem também ou só áudio, Viviane? Imagem também. Então vamos lá, para quem está acompanhando pela imagem, para quem não está, eu estou com uma garrafa na mão, ilustrando aqui. Lá na base da garrafa, ela criou primeiro o ECI, a primeira ferida, que foi quando ela ficou trancada no banheiro. Depois veio a segundinha, segundo o ECS. Depois, mais uma vez, aí todo mundo vê que ela tem medo, começa a trancar, fazer sacanagem. Até que um dia ela vai fazer um exame de ressonância, não consegue ficar, daqui a pouco ela não entra no elevador e transbordou. A gotinha d'água que faltava, bateu no topo da garrafa. Quando isso acontece, o trauma dela não é o da vida adulta, é o trauma lá da infância, certo? E a mente dela entendeu e isso virou um padrão. Só que uma ideia após aceita, ela tende a se tornar uma realidade, mais tempo passar, pior é. Certo? É um padrão. Só que o inverso também é a mesma coisa. A partir do momento que, durante o processo de terapia, da hipnoterapia, eu, Alexandre Campos, consigo acessar aquele trauma a nível subconsciente e ressignifiquei ele, ela aceitou como uma verdade, se tornou uma verdade. E aí o que vai acontecer com o tempo? Cada dia que passar, ela vai manter o mesmo sentimento que ela tem de lugar fechado? Não, obviamente não. Ela vai ficar cada vez com
mais coragem para o lugar fechado. Tá. Cada vez mais distante. É isso que tem acontecido em todos os atendimentos que eu fiz. Então, se a pessoa tinha um trauma, uma fobia, com o tempo ela vai acostumando, ela vai ficando com menos. A tendência é ter resultado. E isso para tudo. Ansiedade, depressão, a mesma coisa. Que é um padrão da mente. Tá, então, na verdade, nesses casos, assim, a ideia é buscar a origem e entender que aquela criança não vai mais ficar trancada, a gente vai terapia. desassociando essa imagem do banheiro, né? Inicial. Imediato, na hora. Não é um processo demorado, é imediato. Tá. Tá bom. E quando eu conversei com a Carla Chain no podcast, lá no comecinho do podcast, a Carla Chain, ela trabalha com drogaditos e ela trabalha em clínica e tem muito, na clínica que ela trabalha, até a gente conversou por conta disso, né, porque na clínica que ela trabalha, num dos trabalhos que ela faz, tem muito empresário, tem muito diretor, enfim. E na clínica, nesse processo que eles fazem, eles trazem, eu perguntei se eles traziam o entorno, ou a família, ou os sócios, ou os empregados, para poder participar deste processo de terapia. Quando a gente está falando deste processo dentro da organização, que eu estou fazendo um treinamento, eu consigo trazer o entorno dessa pessoa para este processo de terapia, ou eu não preciso? Porque esta pessoa vai acabar mudando o entorno onde ela está. Não sei se faz sentido a minha pergunta para você. Se há necessidade de trazer familiares, as pessoas próximas, para um processo? Para um processo, Faz sentido isso ou não? Não, assim, quando se fala de criança, é importante, porque a criança, o ambiente que ela vive e tal. O processo da hipnoterapia, por exemplo, eu posso fazer uma pessoa que tem um problema muito sério com um parente que mora em outro país ou que até já morreu, ele pode ressignificar isso. Por quê? Porque as emoções estão a nível subconsciente. E o subconsciente, ele não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira. Então, se eu, durante uma terapia, por exemplo, casos que eu já atendi, tá? A pessoa, ela tá muito depressiva, tá muito mal porque morreu um parente próximo, ex-marido, e ela não teve a conversa que ela gostaria de ter. E aí ela carrega, está depressiva por causa disso, está roubando a paciência dela, que não sei o que ela se sente culpada. Como que eu vou trazer o homem de volta? Não tem jeito. Mas durante um processo de hipnoterapia, eu posso sim trazer essa pessoa que já foi, gente, presta bem atenção. Estamos falando a nível subconsciente, imaginação. Eu posso trazer e ela conversar com aquela pessoa e se libertar daquela culpa que ela carregava. Então, se nesses casos já não há necessidade, a não ser, eu pelo menos nunca precisei trazer assim a família, o entorno. Tá? Já aconteceu, por exemplo, quando eu tratei caso, tá até lá nas redes sociais, a mulher ela perdeu 2 filhos no mesmo ano. Ela é uma senhora, perdeu um de Covid, o outro um probleminha e tal, 2. Ela estava depressiva, não queria viver mais, acabou a vida dela. E aí, durante o processo, eu coloco os filhos dela para conversar com ela. Pedir para ela viver. E a mente subconsciente, que é emocional, não é racional, não sabe a diferença do que é verdade e que é mentira, aceitou aquilo. E aí acabou. Ela se tornou irradiante. Viver para ver os netos, para ver o sol, curtir a vida, porque os filhos pediram para ela. Para ela contemplar o sol, para ela amar a família, para ela abraçar todo mundo, receber, manter a casa cheia. E foi terapias lindas que eu fiz. Imagino. Deve ser um negócio bem, bem legal. Conta um pouquinho da sua história. Você falou que você foi locutor de rádio. Sim. E aí, eu acho que desde você falou que foi cedo, né, locutor de rádio, muito jovem, e eu acho que desde cedo você já tinha essa tendência, muito entre aspas, de tocar as pessoas, né? Você nasceu nesse meio de tocar as pessoas. O meu pai casou com a minha mãe com 15 anos de idade, Viana. Imagina se vai dar certo. Com 15 anos ele foi pai e casou, com 15.
minha mãe muito ciumenta, olha o lar que foi criado, e um pai locutor de rádio. Naquela época que rádio tinha um glamour muito diferente do que é hoje, né? E então um lar muito desestruturado, muita confusão, no entanto separaram. Quando eles brigavam muito, aquele sentimento de medo, insegurança sendo instalado em mim, olha o meu ECI, a minha garrafinha enchendo. Medo das inseguranças, medo da pobreza. Aí papai e mamãe se separam, aí aumenta o sentimento de medo, de insegurança, de rejeição, e eu fui criado pela avó, porque a avó tinha uma situação financeira um pouco melhor que a minha mãe. Aí o que acontece? Eu quis ir morar com a vovó, com 8 aninhos, mas dentro da minha mente ficava, mas por que minha mãe me deixou? Por que ela deixou eu ir? Criança não tem, né, o fator crítico muito bem definido, não consegue ter esse discernimento, né? É emocional. E tudo aquilo foi criando em mim esses medos, racismo e tudo mais, racismo que eu passei na infância. Quando eu via meu pai trabalhando em rádio, olha a programação mental. Eu ia visitar meu pai na rádio, minha mãe falava, seu pai está falando na rádio. Eu via meu pai falando, eu via meu pai no palco, fazendo eventos. Eu sempre achava aquilo o máximo. Eu falei, nossa, eu gostava muito do meu pai, gosto ainda, embora ele já se foi, já faleceu, mas eu gosto muito dele. Eu admirava muito aquela coisa. E meu sonho era ser locutor de rádio. Comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, eu fui locutor da rádio Metropolitana FM. Fiz 2 tipos de programa. Tinha um programa mais animado, dia de sábado, lá à tarde. Você vai ligando para cá, participando, pedindo a sua música, vai ligando e tal. Um abraço para a Viviane. E também aqueles programas românticos. Sedução metropolitana. Você liga para cá, pede a sua música, vai um toque direto. Até as 2 da manhã. Logo mais, a tradução da música. Até quando eu conto isso nas minhas palestras, Viviane, tem gente que fala assim, mas quem vai ligar numa rádio pedir música se é só escutar no Spotify? Eu tô falando de 1985, gente. Não, mas é só mandar. Quem vai ligar para mandar recadinho pro coração? É só usar o Tinder. E que Tinder, gente? Não tinha nem celular. Não tinha nem internet. Nem celular na época. Não, internet, não tinha celular. E aí, essa ligava paixão... do orelhão, me digo mais, ligava do orelhão. De orelhão, era. Aí, depois disso, para ganhar tempo, porque foi muita coisa que eu já fiz, Viviane, e sou apaixonado por tudo que eu fiz, hoje eu entendo que toda essa bagagem formou o Alexandre de hoje. Eu montei meu método com base nisso. Com 19 anos, o outro sonho, dizem que era importante, morar fora do país, dizem que, quem sabe se eu morar fora do país também vão me valorizar. A história de locutor era isso, para preencher vazio emocional. Aí, com 19 anos, fui morar no Japão, morei 2 anos no Japão, voltei de lá eu fui líder, meu primeiro serviço de líder foi lá no Japão, tá? De uma fábrica grande. Quando eu volto, começo no ramo de transportes, começo a empreender, deu muito certo. Montei uma empresa de transporte executivo, eu prestava serviço para a LG, que era aqui na minha cidade. Falando aqui de Taubaté, a terra do Cid Moreira, a terra da Hebe Camargo, tem gente que já começa a dar risada quando fala aqui de Taubaté. E deu muito certo, essa empresa de transporte cresceu, e aquele garoto pobre, com muitos medos, com 26 anos, praticamente ficou milionário. Comprei, nessa época, para preencher vazios emocionais, vamos comprar cavalo, que quem cria cavalo é importante, tinha cavalo albino dos olhos azuis, vamos criar cachorro, golden, vamos criar isso, vamos montar uma pousada, tudo para preencher vazio emocional. Imagina se ia dar certo, né? Começa a ganhar, antes era medo porque não tinha dinheiro, mas também se começa a depois se tornar o medo de perder o dinheiro, a mente do ansioso. E aí decisões nesse período, além de mexer nessa área rural, eu fui fazer curso de piloto de helicóptero em São Paulo. Voava no Campo de Marte, fazendo curso, porque piloto é importante. As pessoas vão me admirar, agora eu sou piloto. Não concluí, fiz o ground school, tá até ali atrás, lá, o certificado ali, só para enfeitar a parede e contar essa história. Aí as coisas começam a investir em várias coisas ao mesmo tempo, desespero, sem nada de... Não tinha RN01 lá naquela época, né? NR01 para me ajudar, NR01. E aí, falta de controle emocional, todo o caos externo começa internamente, e a empresa começou a ir mal. Medo de perder, e fali a primeira vez em 2008. Perdi bastante coisa naquela crise do Bush. Hoje eu entendo que foi por questão emocional mesmo. Uma reunião com os coreanos, e chegou lá e falaram, cara, vamos ter que abaixar o valor. Eu falei, como abaixar? Eu tô querendo aumento, reajuste de tabela.
Não, mas estamos em crise no mundo. 2008, aquela crise global, pô, né, do Bush lá. Falei, não, eu volto a vender lanche na rua, mas não aceito baixar o preço. Olha o gatilho, olha o menininho Não rejeitado quer na perder. esquerda. Eu não quero, não aceito dar um passo atrás. Totalmente emocional. Nada racional. Larguei um contrato gigantesco, me ferrei, e aí eu entro no outro negócio, começa a dar certo, daqui a pouco quebra de novo. E aí, em 2013, quando afundou a segunda empresa, a vergonha, o medo de julgamento, né? Porque antes era medo porque não tinha. Aí, daqui a pouco, agora, olha o medo, vão falar que eu fali, vão falar que eu quebrei. Minha avó, quando criança, me falava que, sempre falando que não pode ter nome sujo, que a única coisa que o homem tem que prestar é o nome, que tem que preservar, que tem que honrar, que não pode... E ela não está errada, tá, gente? Não estou falando que ela está errada. Falando do peso emocional, ó, a Mas é um programação peso mental. muito grande isso daí. Aí, quando eu quebrei e fali, o que acontece? Então, acabou minha vida. Pega uma corda e enforcar. Em 2013. Chegaram a tempo, me tiraram lá da árvore, e aí foi uma corrida. Primeiro eu fui para as terapias tradicionais, mas toda semana indo lá, aquilo para mim, pelo menos para mim, não era o que eu imaginava. Aí tomando remédio tarja preta, medo dos efeitos colaterais, foi quando eu comecei minha busca de procurar algo, me ajudou muito, mas eu queria algo definitivo, que realmente tratasse as minhas programações a nível subconsciente. Foi quando eu conheci esse método, e começo a minha jornada de autoconhecimento, que depois comecei a ajudar pessoas e cheguei onde estou. Então, é uma trajetória, eu senti na pele, viu, o que é um problema emocional. Você chegou na hipnoterapia por uma terapia. Você fez, em algum momento, alguém te falou, vamos tentar fazer isso daqui para ver. Não, na verdade, lá porque no você início... deve ter feito antes de ter ido buscar sim. o aprender. A formação, antes de trabalhar. Sim. Formação. Não, eu me tratei, eu me tratei muito ouvindo áudios de auto-hipnoterapia. Olha para você o quanto me ajudou. Entendi. Eu dormia, ficava no começo, Viviane, eu varava a madrugada ouvindo áudios de auto-hipnoterapia, aqueles áudios do YouTube, caçando. Hoje eu tenho uma plataforma onde eu tenho áudios lá muito bem elaborados, feitos por alguém que entende, mas eu ouvi muito Vai estar áudio. tudo na descrição, tá, gente? Eu ouvi muito áudio para me controlar. Aí depois eu fui conhecendo mais sobre subconsciente, comecei a ler, foi uma jornada até chegar, mas a auto-hipnoterapia de áudio, no início, me ajudou muito, foi o que me manteve. Que também. Coisa legal. E eu acho que você olhar a sua história agora, né, com o que você aprendeu agora, olhar para trás, é muito fácil, né, entender aquilo ali, mas viver é muito difícil, viver tudo isso, né? E, assim, tem uma pergunta aqui que está rodeando na minha cabeça, que eu vou dizer, Manda. O quanto que no processo de terapia, para você, tem o peso da fé, e não estou falando de religião, né? Eu estou falando daquela fé do Dumbo, que vai para voar, precisa da pena do rabo do corvo, que ele tira ali, arranca do outro, fala, segura essa pena aqui e vai, né? O quanto que, nesse processo de crescimento pessoal que todo mundo tem, o quanto que a fé, e de novo, sem religião nenhuma, assim, nenhuma, a fé, da pena do rabo do corvo que dá para o dom. Quanto que pesa nesse processo todo? Não, no processo da hipnoterapia, a crença, vamos usar então a palavra crença, acreditar, ela é importante, mas, deixo bem claro, é difícil falar para quem está sem fé em tudo, para quem já está pensando em desistir, que já tentou vários métodos, remédios, tratamentos, falar para ela que eu vou conseguir ajudar ela a se tratar em 7 horas. Ela vai falar, ela vai dar risada na minha cara. Tem vários vídeos de pessoas falando desse jeito. Aí minha mãe encontrou, falou que eu ia passar pela hipnoterapia. Eu falei, que negócio, isso aí não funciona não. E eu gosto de mostrar, porque geralmente são a pessoa que eu atendo. As pessoas falam, para eu atender alguém, ela não tem que estar acreditando, não é obrigatório. É até o oposto, até assim, não é um requisito. Aí o processo profissional é fazer uma jornada bem feita para ela seguir a sugestão. Tá.
Ela tem que seguir uma sugestão, ela tem que fazer o mínimo dela ali, que é querer, acreditar, seguir as sugestões, nada mais, nada menos. Se entregar. Aí vem vários outros mitos. Eu sou muito controlador. Eu não consigo, porque sou muito controlador, vou querer controlar tudo. Ué, maravilha, controla sua mente. Não é, o seu desafio é esse. Que ótimo, então controla sua mente. Né? Então aproveite essa habilidade que você tem. Então, essa questão é importante, sim, não estou dizendo, mas não pode ficar assim, quem só vai dar certo porque acredita? Claro que não, nada a ver. A maioria chega com essa, não, eu só tô aqui porque um amigo falou, eu vi o depoimento. Eu atendi uma moça esses dias, ela ficou 55 dias sem comer nada, vivendo de soro, já se despedindo no hospital, fechou a garganta dela por questão emocional. Ela perdeu, acho que foi 18 quilos. A Alessandra, tá gravado, tudo isso que eu tô falando. E ela já tinha tentado hipnoterapia. Tô falando dela porque ela já tinha tentado com outro profissional. E aí falava para ela, não desiste. Ela já estava se despedindo da família. Que ela não conseguia comer mais. E acabou o problema. Estava o depoimento dela. E no começo ela estava duvidosa, ela estava na dúvida. Mas aí é importante, não é só chegar no dia e fazer a terapia, tem um processo antes, uma preparação para o dia da terapia, tá? Eu nunca, e eu também, eu não gosto nem de falar, olha, eu já vou te ajudar, não, eu quero entender quem é a pessoa, qual é a vontade, você precisa ter vontade de mudar, um pouco já ajuda. Não adianta a mãe arrastar o filho para terapia e falar, eu quero que você trata ele para ele parar com o vício. Né? A esposa, eu quero que você trata. Não, tem que ver ele também. Você tem vontade de largar o vício? Né? Então tem que partir da pessoa também. Isso é importante, lógico. Não tem como fazer algo que a pessoa não queira. Eu sempre falo isso em treinamento, né? A gente sempre tem a tendência, e eu acho que nós brasileiros temos uma tendência maior, a gente sempre quer salvar o amiguinho, né? Mas será que o amiguinho quer salvação? Então, ele tem que ter um mínimo de vontade, porque não é mágica. Se o amiguinho quer ser salvo, né? Quer, né? Porque não adianta a gente querer salvar o amiguinho tem que querer. Quando a gente fala de segurança do trabalho, eu tenho muitas equipes que trabalham remotamente. Por exemplo, um exemplo fácil, né? Para todo mundo ver, a equipe que trabalha lá no meio da rodovia, por exemplo, ela trabalha remota, né? Ela vai ter encarregado, às vezes tem uma pessoa de segurança lá olhando, às vezes tem uma equipe grande. Como é que eu consigo fazer um treinamento, por exemplo, esse treinamento de vendas, existe um módulo que eu consiga fazer para equipe remota, fazer online, ou fazer. Você tem alguma coisa, tipo um aplicativo que a pessoa possa usar para a equipe remota? Então, tem a plataforma, chama Protocolo de Auto-Hipnoterapia Direcionada, que é uma plataforma com vários áudios de auto-hipnoterapia, videoaulas e tal. A gente vende ela até com o objetivo de difundir, de dar acesso a todo mundo. Da pessoa já entender, de começar ali um caminho, porque foi o que me ajudou. Acredito muito nisso. E falando de atendimento online, 90% dos meus atendimentos são online. Eu atendo já atendi pessoas de 10 países em 4 continentes. O atendimento individual, online, a terapia 100% online. Aí tem gente que fala, eu entrei no seu Instagram, vi lá a gente no seu consultório. Lógico, a pessoa às vezes é aqui do Brasil, ela quer vir, eu já atendi pessoas que saíram lá de Minas Gerais, de Minas, muito perto, aqui até, que eu estou perto de São Paulo. Atendi gente que veio da Bahia, do Rio Grande do Sul, que veio porque queria presencial. Mas não há necessidade. E coletivo também, e pode ser um atendimento online tranquilamente. Até eu atendo muito pouco presencial, é muito mais online. Porque até brinco, né? Eu falo assim, não, mas a terapia que é mais fácil online ainda, porque no dia da terapia, você vai estar com foninho de ouvido, com o olhinho fechado. Então, tanto faz estar do seu lado ou estar em outro continente. Tendo uma boa internet, né? Tendo uma boa internet, é tranquilo, Viviane. Entendi. Então dá para a gente trabalhar com equipes remotas também. Sim, para poder fazer, porque isso sempre é para o pessoal de segurança, isso sempre é um grande problema, né? Não é um desafio, né? Vamos falar de desafio, que é uma palavra bonita, mas é um problemaço, né? Você tem uma equipe que você treina, você faz uma integração aqui, e de repente você pega essa equipe e manda
a 50, 60 quilômetros daqui, e tem alguém que vai passar, vai dar uma olhada, mas é difícil você fazer esse gerenciamento de equipes distantes e equipes remotas, né? É uma coisa Tudo já é a forma de engajar, né? A gente vem falando muito sobre, quero mudar a cultura da empresa, eu quero mudar não sei o quê, tem que mudar, o povo não está engajado, eu quero ter resultado, melhorar. Eu já deixo bem claro para o líder, assim, cara, deixa eu falar um negócio para você. Essa meta, você fala muito de meta, é importante, mas a meta é sua. Agora a gente precisa se comunicar com a sua equipe para ela entender as vantagens que ela tem de alcançar essas metas, como que funciona. É a comunicação hipnótica. É quando eu vou lá no emocional da equipe, converso, ela começa a entender aquilo e se entrega para alcançar aquele resultado, porque ela quer alcançar. Eu mexo no emocional, né? Porque vamos lá, todo mundo quer ter resultado. Aquela forma que eu te falei, da forma dos resultados lá do livro do Segredo da Mente Milionária, do Tim Havek. Todo mundo lê, mas não entende, né? Assim, o quanto isso é importante. Todo mundo quer ter resultado. Só que antes de ter resultado, o que tem que acontecer? Ter ação. A ação gera resultado. Mas o que gera ação? A emoção. Se o cara está motivado, feliz, confiante, ou se ele está inseguro, aí é motivação, a ação errada. E de onde vem as emoções? Vem dos pensamentos, aquela vozinha interna que a pessoa está ouvindo no dia a dia, se ela é capaz ou não, se trabalhar naquela empresa é legal ou não, se ela está bem ou não. E aí eu dou um pulo lá no subconsciente. De onde vem essa voz, esses pensamentos? Depende da programação do subconsciente. A programação ali, a base, as emoções primárias dele até o 7. Então, se o cara é um vendedor, mas ele ouviu lá na infância várias vezes a mãe falando, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, ou ele é um empresário e vem aquela programação que a mãe dizia que todo rico não presta, o problema do mundo é o dinheiro, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, ou se ele é um empresário... Mexendo no dinheiro tem que levar a mão, porque o dinheiro é sujo. Precisa mandar alguém embora, ele não consegue. Eu não gosto da feedback, não gosto de mandar embora. Mas às vezes lá na infância ele lembra do pai dele chorando porque foi mandado embora, ou chegando em casa nervoso e descontando nele porque o chefe gritou com ele, ou o chefe brigou. Então ele vai ter problema emocional para resolver essas questões do dia a dia. Então se eu trato isso, mudou lá na frente. Entendi. Legal. O duro é quando essa vozinha aí não é interna, é externa, né? Aí a gente tem um problema maior, mas... Enfim, aí a gente tem que tratar a voz externa, né, para poder tratar. Mas se o indivíduo está blindado, Viviane, lógico, não é legal, mas aquilo que dói em mim tem mais a ver, às vezes, comigo do que com o outro até. Exemplo, quando uma pessoa tem os traumas dele da infância, alguém fala aquela palavra, vai dar um gatilho, vai que não um tiro de sniper. Por exemplo, mas se ela tem uma autoconfiança, uma autoestima, não que ela vai ficar se submetendo, se humilhando, não é isso que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus. Muitas vezes tem mais a ver. Igual, por exemplo, o dia lá que o coreano falou para mim, olha, nós vamos ter que abaixar o preço. Era normal, mas aquilo ali para mim, meu Deus, eu falei, opa! Você quase ficou ofendido, né? Eu falei, mais um me humilhando, tá fazendo isso provavelmente porque eu sou negro, porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu era isso, porque eu não sei o quê. Entendeu? Porque eu estava machucado, eu estava ferido. E tem muita gente ferida tentando liderar pessoas. E ele não lidera a própria emoção. Né? Um líder, o liderado, a equipe, a empresa só cresce o tamanho que o líder cresce. E nós temos aí um monte de líderes que ainda não se trataram emocionalmente. E aí ele não consegue dar um feedback, ele não consegue apertar quando necessário. A história dos 5 níveis da liderança, né? Que vem lá do John Maxwell, Jim Collins, nível líder nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, parou no 5. Eu criei o líder nível 7 até, que é onde é subconsciente. E aí, se eu não sei o que fazer, eu mando, né? E nem sempre o que eu mando é bom. Eu gosto muito eu sou cachorreira, né? Gosto muito de cachorro. E aí o César Millan, eu gosto bastante dele, assim, né? Quando ele fala, ele tem um dos livros dele, é muito legal, porque tem as cartas ali no começo, que ele recebe e tal, e tem uma carta de uma mãe que fala que as aulas dele ela aprendeu muito, que melhorou muito a vida dela, né? E ela termina assim,
eu não tenho cachorros, eu tenho 3 filhas, eu tenho marido e 3 filhos. Como a gente é ser social, a gente tem algumas coisas de comportamento que a gente consegue replicar, né? E tem uma coisa que é dos cães, que você tem o cão alfa, nem todo cão é alfa, né? E quando a gente começa a humanizar muito os cachorros, principalmente, né, que é o que eu gosto mais e entendo mais, o cachorro, ele precisa do líder, porque nem todo cachorro é alfa, né? Aliás, é 10% que é alfa. E aí, se ele não sabe ser alfa, é o cachorro que vai ser. Aí você humaniza, trata aquele negócio como um bebê, você não é alfa para ele, ele vai entender que ele tem que ser alfa e ele vai acabar ficando agressivo. E eu acho que é um padrão de comportamento que a gente tem muitas vezes, essa coisa da liderança, né? Se eu não sei, se eu só sei mandar, se eu não sei, é porque eu não fui preparado para estar ali, eu não entendi que eu tinha que aprender, eu não entendi que eu tinha que olhar, eu não tinha, entendi que eu tinha que acolher, eu entendi que alguém me mandou ir lá fazer, eu não sei bem o que faço, né? Então, eu acho que a gente tem padrões de comportamento que a gente consegue mudar, né? Eu acredito muito nisso. Até a neurociência traz muito isso, e eu acredito, eu já vi isso na minha vida dentro das organizações, e a gente pode mudar, mas a pessoa tem que entender que ela precisa mudar, e ela tem que ter a vontade que você falou, né? Tem que ter a vontade. Se não tiver a vontade, esquece, nada funciona, né? Basta ela querer. Eu falo assim, o como não é com você. Uhum. Pergunto às vezes, você gostaria de ter isso, de melhorar o relacionamento, de fazer isso? Eu gostaria, mas não consigo. Não estou perguntando se você não consegue. Com essa mente de hoje, você não consegue. Estou perguntando se você quer. Às vezes eu atendo pessoas que estão em período de passar em vestibular. Uhum. Pra você ter uma ideia, atendi agora esse dia uma moça aqui da Boeing, né? Eu atendi algumas pessoas já da Uhum. Boeing e da Embraer. E uma delas, eu confundo se é ITA ou acho que é ITA, Instituto Uhum. Tecnológico Aeroespacial. Uma pessoa muito inteligente com um projeto na NASA. Então, Uhum. gostei, essa mulher, imagina o nível, para ela estar onde está, na NASA, e uma das queixas dela, ela não estava conseguindo terminar o mestrado. Uhum. Ela pegava para estudar e travava. Pegava e travava, não via, não dava. Vai dizer que ela não tem inteligência? Imagina onde ela está, ao nível. Uhum. E aí, qual era a crença dela? Quando criança, a gente descobre isso na terapia. Toda vez que ela ia estudar, a mãe dela, ou o pai dela, trancava os irmãozinhos no quarto e falava: se vocês fizerem barulho, eu vou bater em vocês. Isso aí é antigo, né, gente? Coisa antiga Uhum. era muito assim, tá? Eu vou bater em vocês, vocês vão apanhar, vocês têm que ficar quietos lá no quarto. 2 irmãozinhos pequenos. E aí, imagina, 2 crianças trancadas no quarto. Saía briga, discutiam. Aí o pai ia lá e peia, naquela época. A mente dela entende o quê? Toda vez que eu estudo, alguém sofre. Ela queria terminar algo, Uhum. mas ela não Mas, sabia como. Ela falou assim, não, mas eu não consigo. Eu falei, não, estou te perguntando se você consegue, você vai, não. Você quer? Quer. Então segue as sugestões. E aí ela consegue ter resultado. Então o mais importante é querer. uhum. É a pessoa querer mudar. Fala, olha, isso não está legal. Então você não quer? Não. Então maravilha, então vamos conversar. Tá. Mas é que eu não consigo. Tá, calma, calma. Um passo cada vez. Por que não está legal? E aí eu já começo essa negociação dela entender que eu vou ajudá-la e que ela vai se empenhar para ela ter aquilo que ela quer. Uhum. Aumentar faturamento, melhorar o casamento, melhorar o relacionamento com a família, melhorar a saúde. Uhum. Né? Então, esse é o nosso trabalho. Tá. Tem alguém que, nesse tempo todo aí, 10, 15 anos que você está trabalhando nessa terapia, tem alguém que desistiu no meio do caminho e falou, cara, não é, tá muito difícil, eu não vou. É, eu não estou 15 anos como hipnoterapeuta, tá? Eu trabalhei como também treinador oficial de uma grande empresa, hipnoterapeuta faz menos tempo. Foi agora, da pandemia para cá, tá? No começo da pandemia ali. Mas eu usava outras técnicas, liderei. Uhum. Pessoas que desistiram, vamos lá, Viviane, você conhece alguém que já desistiu de academia? Ah, um monte, Conhece alguém que já desistiu de um curso de monte, inglês? um monte, Conhece alguém que já desistiu de casamento? um monte. Conhece alguém que já desistiu da igreja? Pois é. Então, a resposta está aí. O ser humano pode desistir de tudo. Uhum. Agora, os casos que aconteceram, por exemplo, 2 que eu posso trazer. Um caso de uma menina com super proteção absurda, Uhum. em que arrastou ela para terapia,
estudante, tal, universitária, e toda vez que ela fica depressiva, que ela corta o pulso, que ela fica malzona, a mãe vai visitar ela na casa dela, em São Paulo, no apartamento lá, e a mãe sai correndo daqui do interior, vai lá, chega lá, já leva uns presentes, dá uma viagem de novo para Disney, dá um carro, dá alguma coisa. Era mais ou menos esse padrão. Ela não quis continuar. Porque talvez se... Não vê vantagem, né? Até hoje eu estou adulto, se realmente ela estava ou não. Mas teve outro caso por questão de religião. Tá. E você vai ver no meu Instagram que tem alunos da mentoria lá, onde eu dou aula, alunos, padre, que tratou, fez uma regressão para se libertar de um sentimento. Ele roía a unha, o Padre Jonas, está até no meu Instagram. Roía a unha ao ponto de sangrar, escondia a mão na batina de vergonha, tanto que ele comia as unhas. Ele se libertou da ansiedade dele, depois de tentar a vida toda, com a hipnoterapia. Ele fez uma regressão e voltou no útero da mãe para tratar um sentimento de aborto, que não era aborto, era uma picada de cobra, uma longa história. E aí, pastor com burnout, tá lá, ambos se trataram. E aí, de vez em quando, eu atendo uma pessoa ou outra onde alguém pega e fala, é pecado, isso não é de Deus, que não conhece nada, sendo que, né, ou aquele ditado é falta de Deus. Nossa, isso quer me matar. Quando alguém fala que alguém está depressivo, com ansiedade, é falta de Deus. Se tiver fé, não acontece. Assim, cara, até na Bíblia tem passagem desse caso. E aí, um dos casos, né? Falta de Deus no seu coração, né? Que está impedindo a pessoa de se tratar, não é mesmo? Aí, um dos casos aconteceu isso, da pessoa estar no tratamento e o pastor da igreja dele ficou julgando muito ele, colocando um monte de coisa na cabeça dele e ele desistiu. Teve também. Tá? Mas o tratamento é muito longo, Vivian, é muito longo, é muito rápido, não é longo, né? Todos os depoimentos que estão nas minhas redes sociais são resultado de 7 horas. Então não é um tratamento longo. A maioria dos depoimentos que estão lá é de resultado de um atendimento. Então não dá nem tempo de assistir praticamente. Lógico, tem um retorno, tem algumas mentorias que eu faço que levam alguns meses, que a gente vai trabalhando outras áreas, né? A pessoa quer também desenvolver outras questões, mas o tratamento é muito longo, não dá nem tempo dele desistir. Se na primeira a gente já vai tratar, como é que vai dar tempo? É como se fosse. Que bom, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas que queiram se cuidar, né? O autocuidado, a autopreservação. Outro dia eu estava vendo, eu já acreditava nisso, mas eu estava vendo, eu não sei nem se é pastor, se é padre, alguém que estava falando da Bíblia, né? Que ele falava o segundo mandamento, né? Que amar o outro como a ti mesmo, né? Você está se amando? Você está se amando para você poder amar o outro como você mesmo? Você está amando mais o outro e está dando mais importância para o outro, né? Então, olha, está na Bíblia. Quando alguém fala uma coisa, está lá na Bíblia, né? Então, é interessante isso daí, né? A gente está passando por um momento de muita falta de auto-amor mesmo, né? A gente não está se cuidando e, às vezes, tem algumas ideias que não, né? Vamos trazer para o nosso aqui, vamos ver como é que a gente vai consolidar isso daí para poder fazer o nosso processo. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Bom, a gente vai caminhando para o final agora. Alexandre, cara, muito obrigada pela aula, vários assuntos, assim. Para mim é um assunto muito novo, né? Algumas perguntas que eu fiz, que eu estou te perguntando se tem sentido ou não tem, porque para mim é um assunto novo. Eu até já conheci algumas pessoas em alguns cursos de neurociência que eu fiz, eu conheci 2 ou 3 hipnoterapeutas, e aí conheci um pouco disso, mas conheço muito pouco, estou aprendendo, eu acho muito interessante, demais, assim, e acho que tem algumas dúvidas ainda que a gente vai tratar numa próxima. Não só você, viu, Viviane? Essa é uma construção que eu preciso fazer, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da coisa eu acredito muito no autoconhecimento, então eu acho que tudo que a gente tem de possibilidades para a gente melhorar o nosso autoconhecimento é bem-vindo, sabe? O que eu estou dizendo, assim, não só você, a dúvida, ela provavelmente vai ter alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos acompanhando, assistindo, e o meu papel como embaixador é difundir, é divulgar por onde eu passo. Esse dia eu dei uma palestra, fui dar uma palestra no presídio do Tremembé,
tá no auge aí, que é aqui perto, Uhum. né, ir lá para explicar sobre a mente, como funciona, dei palestra em escola, dei palestra no Sleepwell, dei palestra em vários lugares, na Ciesp, agora aí na Paulista, recentemente. Esse é meu papel, difundir, explicar, e quem estiver acompanhando aí, tiver alguma dúvida, manda lá no nosso arroba, não sei se vai divulgar ou não, no Instagram. Na descrição do episódio, no YouTube, vai ter todos os... Isso, pode estar no Alexandre Campos, só mandar lá no direct, a gente vai responder todo mundo lá, e se você me permitir, eu dou um presente até para a sua audiência. Claro. Que quem estiver acompanhando, manda lá uma mensagem de tal para essa audiência incrível aí. E vou sortear um primeiro atendimento para alguma das pessoas aí, um tratamento no consciente, alguma coisa para fazer, na verdade, eu vou passar para o meu time, eu vou presentear já com uma consulta orientativa, os 5 primeiros, uma consulta orientativa que deve durar em torno de 1 hora, individual, para eu entender as dores, ver como faz, e aí a pessoa tomar a decisão dela. Tá bom. Agradecemos muito, 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 muito obrigada. E aí, ó, gente, ó, até presente aqui agora a gente tem. Isso aqui tá ficando bom esse negócio. Então, tá bom. Ótimo. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por toda a orientação e por toda a desmistificação, né, deste processo que nem todo mundo tem acesso até a informação. Então, a gente já viu, né? A gente vai ganhar presente, vai estar lá no Insta, e a gente vai colocar todas as redes no episódio do YouTube. Você que está no Spotify, vai lá no YouTube para poder ganhar o presente, certo? Maravilha. Aí a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigada. Te agradeço de coração você estar aqui. E a gente volta logo em breve com mais um episódio. Tá bom, gente? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com os inimigos, com os conhecidos, com aqueles que você não conhece. Compartilha, que é para a gente chegar com essa informação o mais longe possível, tá bom? Essa é a ideia. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo no coração.